Você sabia que uma árvore muito comum no Brasil e que também a gente encontra ela muito nas praias tem uma enorme ligação com uma das entidades mais misteriosas da Umbanda e que ela tem uma forte ligação com a ancestralidade? Hoje o nosso bate-papo é sobre esta árvore, seus usos, né? Suas aplicações na nossa querida Umbanda. Saravá a todos, a bênção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. E que as santas almas que oram ao pé da cruz nos livre de toda perseguição, cilada e traição, seja de quem for e seja de onde vier. Bom, nosso bate-papo hoje é sobre essa árvore. Ela tem uma ligação ancestral muito grande, ela era muito utilizada. Hoje em dia, até pela dificuldade da localização dos terreiros, é difícil de se ver, mas mesmo assim, eu acredito que todos nós umbandistas, a gente se esforça bastante para poder achar essa árvore. Tem até uso em aquarismos, pessoal que cuida de peixinhos, né? Usa muito dessas folhas, dessas árvores. Mas antes da gente continuar, deixa eu dar um recado aqui. Eu recebi um livro, estou aqui no meu caderninho aqui, para eu poder não esquecer. Eu ganhei um livro em PDF do meu amigo do canal, o senhor William Veludo. Ele é um escritor independente. Ele lançou, pelo que eu estava vendo aqui, eu vou até dar um Instagram dele, o arroba dele é @William, com 2 L's, Veludo. Eu estava dando uma olhada, ele tem um site também onde ele apresenta os livros dele e tudo. E ele me presenteou com um livro. E eu fiquei extremamente feliz até pelo presente. Li todo o livro, uma leitura fácil, uma leitura rápida. Se eu não me engano, agora por volta de... Se não deu 110, são 140 páginas. Eu não me lembro agora, que eu li faz umas 2 semanas que eu li esse livro. É o Requiem dos 7 Sombras. Está escrito assim na capa. É um livro que numa tacada só a gente lê. Tem uns momentos ali que a gente fica meio preocupado com o protagonista do livro. E aí essa história, eu não vou dar aqui, não vou contar tudo, né? Mas é de um umbandista, né? Que ele, na hora do desencarne, ele se encontra com as entidades de Umbanda, sabe? É uma história bacana, tem uns pontos de virada, tem um momento ali onde o protagonista encontra uma baiana. A gente vê naquele enredo da história um sufoco danado, daqui a pouco quebra, né? Dá uma parada naquela trama toda, e aí chega a figura dessa baiana, a gente respira um pouco, ainda bem que... né? E daqui a pouco ele retoma de novo a trama. E tem também algumas partes do livro que ele vai falando sobre os parentes que ficaram aqui em terra. Tem um policial que faz uma investigação ali do acidente ali, e a gente fica torcendo para esse pedaço logo acabar, para voltar ainda para a trama do livro. Olha, então, muito bacana. Quem quiser adquirir esse livro, entre em contato com ele pelo Instagram. Eu gostei, uma leitura fácil, uma leitura rápida, sabe? É uma leitura muito, muito gostosa, tá legal? E quem tem os seus livros e gostaria que eu falasse, apresentasse esse livro, pode mandar via e-mail, entre em contato comigo via e-mail, pode mandar em PDF mesmo, e aí eu leio e faço a indicação de livro aqui também, tá bom? Mas vamos seguir em frente no conteúdo do nosso vídeo de hoje. Eu anotei aqui, para eu não me perder, eu estou aqui com o meu poderoso notebook, né? A origem dessa árvore, ela é de origem do Nordeste da África e da Ásia. E o nome científico dela é Terminalia catapa. Ela também é conhecida como amendoeira de praia. Ela tem outros nomes, chapéu de sol, 7 copas, castanheira, né? É muito comum a gente ver isso nas praias do Rio de Janeiro, essa árvore plantada. Não ali naquela parte ali da Barra, não digo isso.
mas tem algumas praias na Ilha do Governador, já já eu vou falar sobre isso, que tem essas árvores aí plantadas aí. E ela dá uma copa enorme. Ela é um alívio ali para o sol escaldante ali. Tem, às vezes, pessoas de idade, crianças, vão se abrigar ali. Então, a amendoeira, que é essa árvore hoje do nosso bate-papo, ela tem uma conexão muito grande com a nossa ancestralidade de Umbanda. Ela tem também uso, pelo que eu pesquisei aqui, eu vou citar as fontes aqui que eu coloquei, no comentário, no primeiro comentário, eu fiz uma pesquisa no YouTube e eu achei uma dissertação, acho que é uma dissertação. É um trabalho para um currículo de nível superior. Eu vou deixar aqui a referência, eu não vou pôr na íntegra, melhor dizendo, mas eu vou deixar o link, tá? Se eu achar o link, mas o nome eu vou deixar, inclusive do autor, tá? E aí ele faz uma pesquisa bem detalhada sobre essa amendoeira e por aí vai, tá bom? Tem uma coisa também muito legal de se falar aqui, numa passagem bíblica. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá, coloquei aqui, ó. Numa passagem bíblica, Jeremias, ele responde a Deus, isso dentro da Bíblia, tá? Ele responde a Deus que ele vê uma vara de amendoeira, dizendo que, dando uma alusão, dando um significado, de que é a força de Deus, é a primeira árvore que dá flores e frutos após o inverno. Mas olha só, essa amendoeira dessa citação bíblica não é a mesma que nós estamos fazendo referência aqui. O que nós estamos fazendo referência é essa amendoeira comum, que a gente encontra muito. No outono, ela fica quase sem folha nenhuma. Aliás, ela perde todas. É uma folhona bem grandona. Vou deixar a foto dela aqui ou ali, não sei onde vai aparecer. A folha fica avermelhada, ela cai, né? E o pessoal que cuida de peixinho, de aquário, pega dessas folhas secas e coloca dentro da água porque ela tem uma função bactericida muito grande. Para uso medicinal, para nós, né, pessoas, eu não achei referência sobre isso. O que eu achei é que quando a gente come muito, né, eu não posso dizer que isso seja 100% verdade. Mas a minha mãe já falava que quando a gente come muita amêndoa, estoura ferida na gente. Às vezes, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, minha mãe falava que dava até furúnculo por causa de comer tanta amêndoa. Tá? Que ela dá umas amendoazona grandona, tem a branca e a vermelha, né? Já já a gente vai falar sobre isso. Mas eu não achei nenhuma aplicação na nossa medicina. Mas para o pessoal de aquarismo, eles pegam aquela folha que já está seca e colocam na água, a água fica bem amarelada por causa da grande quantidade de tanino que tem ali. A mesma coisa a mesma substância que a gente encontra no chá. Então, para o pessoal de aquarismo, eles usam isso daí, tá certo? Agora, entrando um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo, eu não sei se os senhores e senhoras já estão na nossa religião há um bom tempo. Antigamente, eu estou falando antigamente, pode ser repetitivo, mas é que não tem uma outra palavra. Então, para não ficar muito chato, então vamos falar assim, ó. Há um bom tempo atrás, os terreiros de Umbanda que tinham terreno para isso, inclusive até os abaçais de Candomblé também, alguns ainda têm árvores plantadas, plantavam essas árvores, algumas outras árvores, no seu próprio terreno, porque essas árvores elas têm um poder de proteção, certo? Então, além da amendoeira, a gente também tem a amoreira, que algumas casas que têm entendimento de orixá dão para Exu, dão para Obaloaê, dão para Preto Velho, mas a amendoeira e a amoreira, elas têm uma coisa muito parecida. A amoreira, ela recebe durante a noite as cargas negativas, más intenções e tudo aquela coisa mais deletéria, e ela solta isso quando o sol nasce. Ela põe para fora, e a luz do sol queima aquele problema ali e acabou.
A amendoeira ela tem uma coisa bem parecida, só que ela absorve essas forças negativas durante o dia e quando vai caindo a noite ali por volta das 18 horas, ela libera isso daí para tudo que vá-se embora, tá legal? Então, a amendoeira tem essa especificidade de proteção e de amparo. Algumas casas ainda usavam as folhas como defumação para limpeza. Ela é muito utilizada por poucas pessoas que ainda têm essa sabedoria, porque muita coisa vai se perdendo, né? A intenção do nosso canal aqui é justamente tentar resgatar essas coisas antigas, né? Nem sempre a gente fica sabendo. Eu não sou uma biblioteca ambulante, não. Eu tenho que fazer pesquisa também para trazer um conteúdo interessante para a gente, né? Mas as folhas da amendoeira, elas eram usadas para defumação de limpeza. Então, como eu estava falando, algumas raízes de Umbanda têm entendimento de orixá, né? Algumas dão esta planta para Obaluayê, esta árvore, melhor dizendo. Outras dão para além de Obaluayê, dão para Exu Orixá, tá certo? Muito bem. Mas também, falando um pouco sobre o candomblé, essa árvore ela tem ligação com o Obaluayê, com o Exu Orixá, e pelo que eu andei pesquisando, também existe uma conexão com o Iami e também com o Oyá de Balé. Porém, isso é só uma informação para enriquecer a gente. Quem tem maior entendimento e culto específico é o nosso querido candomblé. Nós de Umbanda, nós não temos essa ligação, esses procedimentos religiosos, ainda mais com as mães da terra. Então, para nós de Umbanda, é muito mais fácil a gente falar, já que a Umbanda ela cuida de almas, de espíritos que já reencarnaram. Então, é muito mais fácil a gente pensar que a amendoeira ela tem uma ligação boa, muito grande, com o preto velho, com preta véia, com os nossos velhos da banda, e tem ligação também muito grande com os senhores, os moços e as moças da encruzilhada, certo? E a gente olhando para a amendoeira, ela tem um crescimento rápido, ela tem aquela copa enorme, é uma sombra maravilhosa, não é? Então, olhando ali para a amendoeira, e a gente sabe que nós da religião, nós de Umbanda, a gente sabe que muita coisa é feita através da analogia e da observação, né? Então, olhando para aquela árvore que ela chega a ser imponente, enorme, ela se espalha. A gente vai ver uma enorme proteção que ela dá. Não só para a gente, como um monte de bichinhos ali se refugiam para dormir, favorece alimento para os animaizinhos e tudo mais. As raízes delas não são tão profundas. Eu não sou botânico, eu estou falando aquilo que eu vi, que o meu pai inclusive plantou uma na casa da minha falecida avó. Meu falecido pai plantou uma lá na casa da minha falecida avó, lá na Ilha do Governador também. Bom, então pelo que eu vi, é uma raiz que ela se espalha muito, se espalha demais. Então ela é muito difícil de tombar num vento. Aí vem uma outra analogia, além da proteção, é que as raízes delas são extremamente fixas. Então dá uma noção de sustentação para a gente, sabe? Tanto é que quando a gente vai fazer algum procedimento religioso que vai ali para um moço da encruzilhada, que já nós vamos entrar nesse assunto, ali é arriado várias oferendas, os padês são colocados ali no pé da amendoeira. Para a saúde, para a banda de preto velho, de preta velha, também pode ser arriado ali nos pés da amendoeira, fazendo ali o procedimento religioso e tudo mais, certo? Então, é uma ligação que nós temos com essa árvore, com esses nossos mais velhos, com a nossa ancestralidade na Umbanda. Além dela servir
como ali um local sagrado para a gente fazer os nossos procedimentos religiosos. Também tem uma coisa muito bacana de falar, que é quando a gente precisa fazer alguma coisa para uma prosperidade, para uma firmeza, né? Uma fixidez, não sei se existe essa palavra, para uma proteção. Então, esses 3 tipos de trabalhos, abertura de caminho, uma firmeza, um firmamento, né? Ou uma abertura de caminhos, pode ser também feito ali aos pés da amendoeira também. Tem essa particularidade. E geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de procedimento, folhas dessa árvore também vão adornando, enfeitando ali o trabalho que está sendo feito, certo? E a aplicação do galho, existem casas que usam o galho da amendoeira para fazer as firmezas a esse moço que eu vou falar já já. Agora deixa eu compartilhar uma coisa. Quando eu era moleque, a minha avó, minha falecida avó, a mãe da minha mãe, morava na Ilha do Governador. E aí meu pai levava eu, minha irmã, né, minha mãe, nós íamos ali para aquelas praias ali e tinha uma praia da onça. Quando eu era moleque, tinha até uma onça em cima da pedra. Eu não sei se ainda existe essa onça, para mim era enorme porque eu era muito molequinho. E ali a gente passava o dia. Na beirada ali da praia, tinha um monte de amendoeira plantada. Eu acho que tinha algum outro tipo de árvore também, mas amendoeira eu sei que tinha. E ali a gente descia uma escadinha, o papai parava o carro ali, a gente descia uma escadinha, a gente ficava brincando na água, minha mãe ficava sentada na areia ali, meu pai ficava ali com a gente ali. E em determinado momento, minha mãe chamava a gente para lanchar. Meu pai tinha uma variante, a cor dela, eu lembro até hoje o que meu pai falava, era azul diamante a variante. E aí abria a porta de trás da variante e a gente fazia lanche na sombra da amendoeira. Aí, fazendo essa analogia desse tempo gostoso que eu passei, e ali a minha família ali, nós temos grandes recordações ali que a gente brincava ali quando era pequeno, né? Então, dá para perceber, fazendo essa coisa da analogia, a grande proteção que essa árvore proporciona para a gente. Ela afastava a gente do sol, né? O sol queimava, a gente era criancinha, ficava tudo ardido, então a gente ia para debaixo da sombra da árvore. Ali na sombra da árvore a gente se alimentava, minha mãe fazia o lanche, né? Então a gente comia, fazia lanche. Quando o sol diminuía um pouquinho, a gente corria para a água de novo para brincar. Então, esse saudosismo me fez fazer essa conexão com aquilo que eu aprendi, né, nessa vivência que eu tenho na religião. Uma questão de proteção, de alimentação, como eu falei, as oferendas votivas, as ofertas podem ser colocadas no pé dessa árvore, né? E essa conexão muito grande com a nossa ancestralidade me fez trazer na memória essa parte bacana que eu vivenciei. Então, agora voltando aqui para o nosso vídeo aqui, falando mais sobre a parte espiritual. Quando a gente fala de amendoeira, a gente não pode deixar de passar a oportunidade de falar de dois mais misteriosos Exus que se apresentam na nossa banda. E é claro que muitos dos senhores e senhoras já mataram a charada, que é o Exu Morcego. Esse moço, ele faz parte de uma banda, de uma falange, vamos falar assim, da nossa Umbanda, que tem asa. São seres espirituais alados. E o que isso aí implica? Implica que ele faz a ligação quando o dia encontra a noite, faz uma ligação de percorrer durante a noite todos os lugares, uma locomoção muito rápida, porque ele não vai por caminhos, por ruas, ele vai reto, ele com essa capacidade alada. Então tem essa representação, e não só ele, é uma falange muito grande.
E eu posso citar aqui, inclusive, Exu Asa Negra. Também é um dos representantes dessa falange de Exu alado, vamos falar assim, né? Então, não tem como a gente não falar desse moço que eu tenho uma afinidade muito grande, nunca trabalhei com ele, mas eu tenho um carinho especial com ele. Talvez seja por essa... Agora que me surgiu agora na cabeça, talvez seja por causa dessa minha nostalgia com a amendoeira, não sei. Perguntei para minha mãe, meu pai não está mais aqui, meu pai foi ao ló, então não deu para confirmar com ele. Mas minha mãe não me disse nada sobre o seu morcego, não. É uma coisa mais particular minha, né? Nunca conversei com... Nunca não, já conversei já com um ou dois, mas nunca me aprofundei em conversas assim mais profundas com este senhor, não. Nunca. Nem com nenhum representante da falange dele. Coisas assim mais, boa noite, como vai o senhor? Vim tomar um passo, fazer uma limpeza, um descarrego, isso eu já fiz já. Já conversei com um ou dois, se eu não me engano agora. Mas conversas profundas ainda não tive. Então, provavelmente, nunca trabalhei com ele, mas provavelmente seja por essa afinidade que eu tenho desse meu saudosismo. Tá, muito bem. Então, qual que é a ligação do seu morcego com a amendoeira? É aí que a gente entra no ponto agora. Olha só. É notório a quantidade de morcego, bichinho, né? Desses animaizinhos. É notória a quantidade desses bichinhos, desses animais, que estão numa amendoeira se alimentando dos frutinhos dela. Inclusive, muitos ainda dormem ali, pendurados ali nos galhos dela, porque as folhas são grandes, então dá essa enorme proteção, inclusive na chuva também. Então, é muito grande essa ligação de Exu Morcego com a amendoeira. E também, como eu falei lá no início do vídeo, tem a variação da amêndoa vermelha e da amêndoa branca, né? Então, pelo que eu me lembro e pelo que eu andei pesquisando na internet, eu não vi referência na internet e eu também não me lembro dessa diferenciação se usar da amêndoa vermelha, a amendoeira da vermelha ou da branca, para fins religiosos na Umbanda. O que eu posso falar é observação minha, né? A minha observação é que na amendoeira vermelha, por ser ela mais doce, eu não sei se todos já experimentaram, já comeram amêndoa, por ela ser mais doce, a vermelha atrai mais morcego. Então, no dia que eu precisar fazer algum procedimento religioso para Exu Morcego aos pés de uma amendoeira, eu vou procurar uma amendoeira vermelha. Tá certo? Na questão de firmezas e de assentamentos, eu já tive uma informação de uma mãe de santo muito antiga que na firmeza do seu morcego vai um galho de amendoeira, né? Eu não sei se isso é de comum acordo, foi assim que eu recebi essa informação. Não posso dizer que isto é fundamento, mas o que eu posso dizer é que sim. E como eu tenho uma devoção muito grande com este moço, eu fiz aqui também, tem até um vídeo, se eu não me engano, no nosso canal. Se eu achar, eu vou deixar o card aqui ou ali, eu não sei onde, acho que aparece aqui o card, né? Eu fiz a firmeza do seu Exu Morcego, inclusive achei uma imagem muito bacana, muito linda dele, aí eu adquiri, tá lá no nosso terreiro lá. Eu fiz a firmeza do seu morcego com um galho de amendoeira, coloquei ali junto com um alguidar, coloquei ali tudo bonitinho para dar essa maior ligação com essa força espiritual. Não posso falar que isso é regra, não posso falar que isso é fundamento, não. É uma coisa minha. E aí cabe ao senhor e à senhora, se já viram isso, colocar aí nos comentários. Não, realmente, André, eu já vi isso. Ou alguém fala, não, eu não vi isso daí ainda não. Até da questão da amêndoa branca ou vermelha. Se puderem aí colocar as suas observações, isso vai enriquecer o nosso canal, tá legal? Então, eu não vi essa questão da diferenciação. O que eu estou falando é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu fiz, tá certo? Bom, aí aquele
aquela firmeza, aquele fundamento ali do seu morcego, vai servir para a gente, além de ter uma conexão maior com ele, além de tudo mais, além de tudo aquilo que a gente imagina, a gente tem a possibilidade de receber informações daquilo que a gente está precisando, né? Porque, como eu falei, o seu morcego, ele é um Exu alado, né? Maneira fácil da gente falar. Então, a locomoção dele é muito rápida. E por ele transitar, melhor dizendo, na escuridão, ele tem conhecimento de muita coisa, ele guarda muito segredo, ele sabe muito bem dos mistérios da noite. Então, quando a gente precisa de alguma informação, eu, por exemplo, eu peço para ele, aí essa informação vem em sonho, vem em insights assim, eu já até falei sobre a questão de sonho e sincronicidade, porque se o senhor e a senhora não assistiu esses vídeos ainda, é porque não está inscrito no nosso canal. Então aproveita e se inscreve agora. Dá uma olhadinha na playlist lá, tá? Tem bastante coisa interessante para a gente relembrar. Então eu utilizo aquele ponto de força ali, não só para referendar, né? Dar um oi, como vai o senhor? Quanto tempo que eu não vejo? Eu também peço algumas informações quando eu preciso. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o uso que eu sei, que eu conheço sobre a amendoeira para o seu Exu morcego. Então, deu para perceber que o uso da amendoeira, ele é muito importante. A amendoeira, ela está representando ali a ligação com preto velho, com mãe preta, com preta véia. Está fazendo a ligação com o povo de Exu. Para as bandas que têm entendimento e cultuam orixá, tem ligação com o Baluaê. Tem uma função ali de proteção, de resguardo. Ela pega tudo aquilo que não presta durante o dia e antes da noite cair, ela libera aquilo tudo ali para o fim de tarde decantar, mandar embora, né? Porque existem algumas horas que são horas abertas. Eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas a gente tem às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 horas da tarde e à meia-noite, são horas abertas. Então tem um fundamento aí, quando a amendoeira solta tudo aquilo que ela pegou de nocivo, ela solta nessas horas abertas aí, o destino aí, o astral sabe o que faz. Então as folhas dela servem para defumação, eu não vi ainda o uso de banho, não conheço banho com folha de amendoeira, mas eu sei que os frutos podem ser colocados nas oferendas a seu morcego, os seus galhos. As folhas verdes podem ser para adornar uma oferenda votiva ao seu morcego, né? As oferendas, cada tradição tem a sua, vai desde o padê até frutas e alimentação normal, isso aí vai com cada um, cada banda tem o seu fundamento, tem essa ligação com a nossa ancestralidade. Então, é uma árvore que às vezes a gente nem dá atenção de quanto que de força espiritual essa maravilha da natureza pode nos proporcionar, né? Então é muito legal a gente ficar sempre buscando informações novas. Então eu fico por aqui com enorme alegria e satisfação de ter a atenção do senhor e da senhora até agora. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.